Irmãos, vamos abrir a Escritura, vamos continuar nossa meditação. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler dos versos 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 31, a Bíblia diz: Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, envia a Tua palavra ao nosso coração. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, ser quebrantados, ser tocados mais uma vez pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, usa, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e motiva-nos, exorta-nos, consola-nos, confronta-nos, ó Deus, por amor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vivemos em uma época em que se pode crer de tudo. Se pode crer em qualquer coisa, contando que não se afirme ser verdade, ou ser a verdade. Nós vivemos em uma época, entre aspas, de tolerância na nossa cultura pós-moderna, que de fato acolhe tudo. Acolhe tudo. Misticismo oriental, espiritualidade da nova era, o ocultismo das tradições milenares, além das infinitas práticas pagãs de espiritualidade. E a situação, ela fica mais grave quando nós observamos os vários comportamentos de diversas crenças sendo incorporadas aos credos e às práticas de um número espantoso de igrejas ditas evangélicas. No entanto, queridos irmãos, a realidade ela é pura e simples. Qual é, pastor? Nem todas as expressões de fé são verdadeiras. Vou repetir, nem todas as expressões de fé são verdadeiras. Tanto não são que o Evangelho de João, o escritor, no texto lido, ele declara no verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, para o autor sagrado, é 8 ou é 80? Para a Bíblia Sagrada, é ou não é? Não existe tons cinzentos. Ou é luz, ou é trevas. Queridos irmãos, no texto que nós lemos, nós percebemos, que Jesus ele está caminhando, desenvolvendo o seu ministério terreno.
E enquanto, a popularidade de Cristo Jesus cresce de uma forma positiva, causava então ciúmes aos discípulos de João. Os discípulos de João, o autor menciona que aconteceu ali uma contenda entre aqueles discípulos de João Batista e um certo judeu quanto à questão de purificação, ou seja, aquela lavagem cerimonial. É certo ou não é certo? Então a conversa entre eles parece que ter gravitado entre essa comparação entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Se bem que Jesus não batizava mais os seus discípulos. Mais à frente eles vão esclarecer isso. Então, nós vemos a intervenção de João. João está tranquilo em relação àquela querela, enquanto aquela disputa. Por quê? Porque João sabe quem ele é no plano de Deus, dentro da vontade de Deus. Ele sabe quem ele é e ele sabe também quem Jesus é. E ele declara, ele exalta a superioridade de Jesus Cristo ao declarar no verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E pensando então nesse objetivo e no objetivo agora do evangelista, ao escrever o seu evangelho, nós afirmamos nesta noite que sem Cristo todos continuam mortos nos seus delitos e pecados e sobre eles permanecem a ira de Deus. Não há outro caminho, esta é a verdade absoluta das Sagradas Escrituras. Não há outro caminho para Deus. Não existe outra verdade sobre Deus. Logo, a mensagem que nós temos no Evangelho de João sobre Deus, Cristo e a humanidade é tão fundamentalmente importante para cada um de nós. Em todas as eras, em todos os tempos, em todas as culturas. Quanto politicamente incorreta nesta sociedade tão avessa a uma verdade dogmática. Quem está comigo até agora, diga amém. Ouça mais uma vez o que João está dizendo no verso 31. Aquele que veio do céu é superior a todos. E por que Jesus Cristo é superior? É isso que nós vamos ver nessa noite, nesse texto. O que torna Jesus diferente de todos. De todos. Então, João mostra argumentos a favor da superioridade de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, Cristo é superior em sua origem. Versos 31 e verso 34, ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu espírito por medida. Note, queridos irmãos, que apenas 2 versos, de 3 maneiras diferentes, João está declarando que Jesus não tem uma origem nesta terra, mas no céu, com Deus. Jesus Cristo, em primeiro lugar, veio do alto, ele veio do céu, ele foi enviado por Deus. O objetivo de João é esclarecer que todos os outros da raça humana são, de fato, terráqueos. E Jesus é um alienígena. Ele veio do céu, aleluia. Ele veio do alto, ele veio de Deus. Jesus Cristo veio, ou melhor, foi enviado do céu pelo seu Pai. Por isso ele é superior a todos. E ele fala, segundo o texto, as palavras de Deus. E aí nós linkamos aqui no capítulo 3 com o nosso personagem, Nicodemos. João já tinha deixado esses conceitos, Jesus na realidade, conversando com Nicodemos, já tinha deixado esses conceitos claros para Nicodemos.
Ao fariseu, o Senhor já havia dito: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, todo mundo nasce de uma forma natural, na carne. Todos nós temos uma mãe. Todos nós. Todos nós. Todos. Moisés, Davi, Josué, o próprio João Batista, João Evangelista, Maria, a mãe de Jesus, Maomé, Confúcio, Chico Xavier, todos são terrenos. Jesus está dizendo, João está dizendo que isso tem a ver com carne. E a carne aqui é a natureza humana. São da terra, verso 31. São naturais, são carnais, não são espirituais. Estamos totalmente sem vida espiritual, pois somos apenas humanos. E humanos caídos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Portanto, queridos irmãos, precisamos nascer no reino de Deus. Nós precisamos de um novo nascimento. Ao contrário, não seremos capazes sequer de compreender as palavras vindas do céu, vindas de Deus. É por isso que as pessoas muitas vezes leem as escrituras sagradas e não entendem absolutamente nada. Nem João 3,16. Porque essas coisas se entendem, se discernem espiritualmente. Lembre-se que Nicodemos, a princípio, ele não compreendeu as palavras de Jesus. E Jesus o critica. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus continua dizendo: em verdade, te digo, Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aqui parece que há uma inserção bem depois, já que Jesus havia subido ao céu, do próprio João, na fala de Cristo Jesus, para João afirmar que ninguém subiu novamente ao céu, senão aquele que de lá veio. Então, o único que foi assunto aos céus é Cristo Jesus. Isso é uma questão fundamental para cada um de nós. Entendermos a superioridade de Cristo quanto à sua origem. Todos nós nos enquadramos em uma categoria: somos da terra, naturais, carnais. E sem Cristo, nós não compreendemos as coisas do Espírito. O único que possui em si mesmo uma vida sobrenatural é Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Ele veio do alto. Ele veio do céu, ele foi enviado por Deus, ele é superior quanto à sua origem. O apóstolo Paulo também nos esclarece, 1 Coríntios capítulo 15, versos 47 a 49, ele diz que o primeiro homem foi formado da terra, ele é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial, para que possamos herdar o estado eterno e viver com Cristo para sempre. Então só há duas categorias de pessoas: Adão ou Jesus. Ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo Jesus. Um é terreno e o outro é do céu. Todos nós temos essa imagem, carregamos essa imagem adâmica. Desfrutamos de uma forma terrível dos efeitos noéticos da queda. Adão é o cabeça da raça humana.
Mas todos aqueles que passam a crer em Cristo Jesus e crer na sua superioridade, passam a carregar, por causa do novo nascimento, a sua imagem e a sua semelhança, são diante de Deus declarados justos. Jesus, ele agora é o cabeça de uma nova humanidade, de uma nova raça humana. E essa raça humana nova, ela é chamada de família de Deus. Paulo, em outra carta, ele diz da seguinte forma, Romanos capítulo 5, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por meio de uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Jesus, ele é superior por causa da sua origem divina ao resto de nós. Se o Filho não tivesse sido enviado do céu por Deus, todos nós permaneceríamos ainda nos nossos pecados e, segundo o texto sagrado, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Então não adiantaria profetas, gurus, seres iluminados, intercessores, permaneceríamos condenados, permaneceríamos sem a condição de compreender as coisas celestiais. Então João está dizendo para nós o seguinte: há somente um que é infinitamente diferente de nós, que não compartilha do pecado de Adão, que não é meramente da terra, mas ele é de cima, ele vem de Deus, ele é do céu, ele veio ao mundo sem pecado, com uma missão de resgatar pecadores. Jesus é superior por causa da sua origem divina. Amém, irmãos? Segunda coisa para a gente pensar no texto, que Jesus Cristo ele é superior também em sua mensagem. Versos 32 a 34, o texto sagrado diz: e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Queridos irmãos, algumas coisas para a gente pensar a respeito dessa mensagem superior de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a mensagem de Jesus, ela é confiável por causa da sua origem em Deus. Se Jesus ele é do céu, ele veio do céu, enviado por Deus, o que ele fala são palavras de Deus, porque ele é Deus. Então a sua mensagem, ela é uma mensagem superior porque tem a sua origem em Deus. Em primeiro lugar, porque Cristo é a própria mensagem. Deus é o Evangelho, Deus encarnado é o Evangelho. Cristo é a palavra de Deus, o Verbo eterno. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. A palavra de Deus, ela não tem origem humana. Ela não é fruto de entendimento humano, nem de iniciativas humanas. A palavra de Deus chega ao nosso coração por uma vocação espiritual, como nós aprendemos na escola dominical hoje. Somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, é algo espiritual. A palavra de Deus, ela é revelada ao homem por Deus. O texto sagrado diz que homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, escreveram da parte de Deus. 2 de Pedro 1.
O testemunho de Jesus, sua palavra, é confiável porque tem origem em Deus. Segunda coisa, para a gente pensar a respeito da sua mensagem, não se pode julgar a veracidade do testemunho de Jesus através de estatísticas. Nós não podemos mensurar o que testifica, que temos visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele foi enviado por Deus. Ele fala as palavras que o próprio Deus lhe dá. Mas mesmo assim, poucos creem. O texto sagrado diz que a porta é apertada. O caminho é estreito. E são poucos que se acertam com ele. São poucos que entram por ele. Então, disso nós inferimos que a verdade de Deus não pode ser definida por um clamor popular, nem é autenticada pela aceitação da maioria. E aí o ditado popular cai por terra, que a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Não é porque a maioria crê no testemunho de Cristo, que o mesmo não pode ser verdade para todas as pessoas em todas as épocas e lugares. Pelo contrário, por ser a verdade de Deus, é que as pessoas rejeitam o Evangelho. As pessoas amam, o texto sagrado diz, mais a luz do que as trevas. E tem a explicação porque as suas obras eram más, por isso eles rejeitam a palavra de Deus. Então não se pode julgar a veracidade do testemunho de Cristo através de estatísticas. Mas o terceiro ponto para a gente pensar dentro da sua mensagem superior de Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é aplicado a nós, é trazido a nós pela obra do Espírito. Versos 33 e 34. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Então, queridos irmãos, as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. Não é força da mente. O homem terreno só é capaz de crer nas palavras de Jesus por obra regeneradora do Espírito de Deus. Por obra do Espírito de Deus. Então todos que pelo Espírito aceitam o testemunho de Cristo, confirmam que Deus é verdadeiro. E aí são enriquecidos em sua vida. Então, irmãos, algumas aplicações dentro da mensagem de Cristo. Nós não podemos ou nós não somos chamados para anunciar coisas terrenas, tais como autoajuda, segredos para o sucesso, palestras motivacionais, psicologia popular ou qualquer outro ensinamento humano. Nós somos chamados como povo de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo. Não é anunciar as nossas experiências pessoais e sobrenaturais. Fomos chamados para anunciar aquilo que vimos e ouvimos em Cristo Jesus. Este é o testemunho da verdade. Segundo, o baixo número dos que creem na verdade e que buscam pela verdade na exposição das Escrituras não pode nos desanimar a continuar pregando o Evangelho. Porque esse é o caminho do Senhor. Anunciamos o Evangelho. Anunciamos o Evangelho. E a compreensão e aceitação da palavra de Deus por parte do pecador deve permiti-lo a confirmar que Deus é verdadeiro, dependente de Deus. Então nós temos que continuar anunciando fielmente a Escritura Sagrada, o Evangelho, porque a mensagem de Cristo é superior. Amém, irmãos? Amém. Mais um. Cristo é superior em seu relacionamento com o Pai. Nós observamos isso no verso 35.
O texto diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Há um amor trinitário maravilhoso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é perfeito, que é eterno. Lá no batismo de Cristo Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele através de uma teofania, de forma corpórea, como uma pomba. A voz do Pai foi ouvida. A Trindade reunida, o Filho estava ali encarnado. O texto sagrado diz: eis que uma voz vinda do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Há um relacionamento superior entre o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho e deu ao Filho todas as coisas. Todas as coisas do universo pertencem a Jesus Cristo, porque o Pai lhe deu. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa: eu não conheço Deus de fato. E aí nós temos que orar e pedir e falar com aquela pessoa. Ore, peça ao Senhor, peça a Jesus que lhe revele quem é o seu Pai. Porque se Jesus não fizer isso, não há outro mediador que faça. É Jesus quem revela o Pai. O Filho revela o Pai, porque o Filho é a imagem, é a expressão exata do seu Pai. Pouco antes de Jesus ascender ao céu, ele deu uma comissão aos discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que é afirmação surpreendente. Ou então Jesus é um louco, um lunático. Mas nós cremos nas Escrituras. Tudo está nas mãos de Jesus. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. O texto sagrado diz que são todas as coisas. O Filho eterno de Deus se fez homem, habitou entre nós. E toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. A autoridade que Ele repassa à sua igreja. A Bíblia diz que nós agora estamos assentados com Cristo. Já leu isso na Escritura? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele é o cabeça. E toda a autoridade está sobre Ele, sobre Jesus. E o que Ele fez? O deu à igreja. O deu à igreja. O deu à igreja. Aleluia! A autoridade para ligar e desligar, para desligar e ligar, para considerar membro da igreja ou um ímpio, para abrir o caminho do céu ou para fechar o caminho do céu. A autoridade na mão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lógico, quando é Cristo, de fato é o cabeça. E não uma personalidade, um bispão qualquer, um apóstolo, sabe? Assim? Não. Jesus exerce a sua autoridade através da sua igreja em buscar e salvar hoje o que ainda continua perdido. E um dia nós, perdidos, pecadores, Cristo nos amou, como diz o hino. E me livrou. Hoje nós podemos desfrutar de sua comunhão. Ele nos chama para um relacionamento de intimidade com o seu Pai, exercendo autoridade nesta terra. Bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Mas para fechar, Cristo é superior em sua salvação. E o texto sagrado é o verso 36, que diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. O maior problema do ser humano é que ele não será condenado, ele já está condenado. Esse é o maior problema do ser humano. Como assim, pastor? Alguém poderia protestar. Queridos irmãos, a condenação se baseia no fato de que
o ser humano não ama a Deus. Ele não quer Deus. O contexto vai dizer que o ser humano, ele ama mais as trevas do que a luz. E já dissemos, porque as suas obras são más. Ele não foi regenerado pelo Espírito Santo. Isso só acontece por causa da vontade soberana de Deus. O ser humano, morto, ímpio nos seus delitos e pecados, ele só faz o que tem vontade de fazer. A sua falta de amor por Deus os tornam desobedientes. E o resultado é que a ira de Deus permanece sobre eles. A única solução para o pecador é arrependimento e fé. Para cada um de nós, arrependimento e fé. Todos os dias nos arrependemos dos nossos pecados e continuamos a crer que Cristo é superior em sua salvação. E aí, queridos irmãos, não é uma mudança de atitude, é uma mudança de natureza. Não é uma mudança de hábitos. Não se aprende isso em livros, em cursos. O pecador precisa arrepender-se dos seus pecados e crer no Filho de Deus, satisfazer-se em Jesus, passando a viver para Ele, dando bom testemunho da sua fé salvadora, através de uma vida de obediência ao Filho. Por isso, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde não verá a vida. E o texto sagrado diz que há uma ira de Deus, há um ódio de Deus. O que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. A ira de Deus é o seu ódio santo. Não é como nós odiamos, como nós ficamos com raiva, irados. Quando nós iramos, já quis julgar assim, o que você estava na mão, na cabeça do outro, sim, já, sim ou não? Quantas vezes, né, Ariadne? Sai daqui, menina, pá, é o livro, é a Bíblia. O pai está trabalhando, né, estudando. Está irado. Não é essa a ira pecaminosa. A ira de Deus é uma ira santa, porque Deus é santo. O amor de Deus é um amor santo. A bondade de Deus é uma bondade santa. Então, a ira de Deus é o seu ódio santo e inalterável em oposição a todo pecado. Isso significa que todo pecado deve ser punido. Todo pecado tem que ser punido, ou Deus não seria santo e justo. Como Deus é santo e justo, é necessário que Ele puna os pecadores. Aí Ele olha e Ele diz, vocês precisam apresentar alguma coisa que os livre da minha ira. E aí, como nenhum braço, como não se viu nenhum ajudador, ninguém que tapasse o muro, a brecha, o seu próprio braço trouxe salvação. Aí Ele então tem que enviar a misericórdia para apaziguar a ira. Então, o que apazigua a ira de Deus é a sua própria misericórdia. Aqueles que se recusam a crer em Cristo como seu substituto na morte pelo pecado, já estão sob a maldição do pecado e da morte. Queridos irmãos, se morrerem incrédulos, experimentarão a plenitude da ira de Deus por toda a eternidade. Esse é o conceito mais básico do que é o inferno. O inferno é a plenitude da ira de Deus sendo despejada sobre o pecador. E o céu, a definição de céu, é a plenitude do seu amor santo, sendo desfrutado por pecadores redimidos por Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo, Ele é superior a todos, pois apenas Ele pode salvar os pecadores.
Somente Cristo pode salvar pecadores da justa condenação divina que pesa sobre a humanidade. Tentando linkar com o nosso início, existe uma única verdade absoluta, e esta é a palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Uma única verdade: Cristo é superior. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A sua origem é divina. A sua mensagem é divina. O seu relacionamento com o Pai é superior. E Ele compartilha então desse relacionamento, nos dando a autoridade de filhos, credenciais de filhos. A Bíblia diz que agora nós somos adotados na família de Deus. Sois da família de Deus. Aleluia! E aí nós cremos que Ele é o único que veio buscar e salvar o perdido, o pecador. Ele não é um déspota. Ele não veio condenar o mundo, pois o mundo já estava condenado. Ele veio salvar. Ele veio salvar pecadores. Por isso nós temos segurança em Cristo Jesus. Nossa fé é segura. Nossa fé é certa. Porque nós desfrutamos desse Cristo que é superior a todos. Então a nossa oração é para que possamos ver a glória de Deus, a glória de Jesus no Evangelho de João, enquanto nós abrimos a Escritura e lemos e conversamos aqui sempre. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos. Vamos orar a respeito dessa mensagem e vamos suplicar que a graça do Senhor continue sendo ministrada, derramada sobre nós. Senhor Deus, bendito seja o Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, te adoramos e te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos ensina a respeito da sua superioridade. Cristo é superior. Aleluia. E nós nos curvamos diante dessa sua superioridade, ó Deus. Visita o nosso coração, visita o teu povo. Que a tua palavra cale profundo nos nossos lábios. E que possamos, ó Deus, anunciar, através das nossas vidas, das nossas palavras, atos e ações, esta superioridade de Cristo. Abençoa o teu povo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos cear? O mestre chama, vem cear. Lucas, vem cá, Lucas. Graças a Deus.